entre a vida e a economia, né, coloca as empresas de joelho hoje, né, elas não conseguem atender a necessidade da sociedade. Então, quando a nossa educação, né, passa a ser considerada também uma mercadoria, o que acontece? Muitas pessoas acabam não tendo acesso a essa mercadoria que vai ter a educação. Então, aquele projeto de educação universal, que atenda a todas as pessoas, né, ele acaba sendo prejudicado. Ah, mas o governo ele pode oferecer vouchers, né, como acontece no Chile. Ah, o governo ele pode oferecer financiamento estudantil, né, como já acontece hoje com o ProUni e outros, né? Mas a gente vê que não é suficiente. As pessoas acabam se endividando, muitas pessoas acabam não tendo acesso à escola, né? Então, esse modelo privatista, ele não nos serve, né? Ele não atende à necessidade da sociedade de uma maneira geral, né? Então, essa é uma outra consequência desse modelo ser perpetuado na educação, esse modelo de ensino à distância, né? Ele vai acabar trazendo uma possibilidade, né, de que as empresas, né, de que a iniciativa privada tome conta de vez da educação, né? E a gente vê que essa é um pensamento liberal, um pensamento neoliberal, o projeto de Estado mínimo. E esse projeto de Estado mínimo ele tem que passar necessariamente pelo desmonte do Estado. O Birajara está nos lembrando aqui que o Estado tem a obrigação de atender as classes menos privilegiadas. Sim, é verdade, o Birajara, mas o que a gente vê hoje? Por exemplo, o governo ele teria que liberar R$ 600, né, para atender aí emergencialmente as pessoas, não é? Mas olha só o que está acontecendo. A pessoa demora para receber, quando ela vai receber está com problema no CPF, quando vai arrumar o CPF está com problema do título de eleitor. Ah, mas aí tem que receber usando o celular, o aplicativo no celular. Se o cara não tem R$ 600 hoje para comer, né, ele vai conseguir um celular como? Né? Como é que ele vai conseguir internet, né? Então a gente vê hoje que esse modelo, essa maneira de pensar a sociedade, ela não funciona, ela não nos atende, né? E a educação no modelo privatista, como o governo quer implementar, e essa é uma das consequências do modelo EAD. Tá? Então, a Helene está mandando um dado aqui, né? 58% dos domicílios brasileiros não tem computador e 33% não tem internet, né? A exclusão digital é uma realidade, né? Como a gente sabe, tem muita gente que não tem nem o que comer, pessoas passando sufoco, e a gente muitas vezes não tem como ajudar também, né? A gente precisa realmente da solidariedade de todo mundo. Então a gente não pode ignorar essas coisas, e o governo parece que ignora essas coisas, né? Bom, mas aí a educação à distância é colocada como um paliativo para esse momento, e a gente entende isso, né? Mas só que é possível a gente aproveitar esse momento da mesma maneira que o governo está aproveitando para colocar a educação à distância e para, vamos dizer assim, normalizá-la. Nosso enfoque, ele esteja em a gente discutir com o aluno, discutir com a comunidade em geral, como que pode ser esse ensino, né? Como que a gente pode fazer para que esse ensino seja significativo, né? Que é uma coisa que a gente não faz muitas vezes na sala de aula. A gente tem um projeto lá, né? E a gente chega na sala de aula e muitas vezes a gente não faz essa discussão, né? Do significativo, do importante e tal. A gente tem lá a matéria e a gente vai lá e distribui a matéria. Como está tudo começando, está tudo novo aqui, a gente poderia fazer uma educação diferente, né? A gente poderia, por exemplo, discutir, respeitando os princípios da gestão democrática, conforme a Marcilene bem coloca aqui, né? Essa forma de ensino através das mídias. Não é? Então, como que a gente poderia fazer? A gente poderia propor para os alunos
para que fizesse um levantamento, e nós mesmos professores, né, para que se fizesse um levantamento das dificuldades que os alunos têm, quantas pessoas eles conhecem que não tem computador, que não tem celular, que não consegue ter internet, né, que não tem internet, ou seja, que não vai conseguir. É verdade, a Cristiane está dizendo aqui que uma das consequências, né, como a gente já tem falado, seria justamente essa exclusão, né? Então, por falta de condições objetivas, que são os termos dela, né, equipamentos e recursos, a pessoa está excluída. Então, de repente, seria interessante a gente levar a comunidade escolar a essa reflexão, né? E já nesse momento, porque no futuro, não muito distante, né, num futuro que vai estar muito próximo de nós, vai ser proposto que esse modelo de EAD ele passe a fazer parte, ele faça parte do dia a dia, né, nas escolas. Então, como que nós vamos trabalhar isso? Tá? E nós temos que aproveitar esse momento para discutir a escola que nós queremos. Não é? Sobre aquelas pessoas que foram excluídas desse processo, né? Tanto os professores que por diversos motivos não conseguiram acessar, inclusive existe aí uma determinação, uma ideia que o professor que não conseguir acessar, ele tem que se deslocar até a escola, né? O que é um contrassenso. Né? Então a gente defende que aquele professor que não conseguia acessar, que ele não sofra nenhum tipo de punição, que não aconteça nada com ele, porque muitas vezes a pessoa até tem o computador, tem a internet, tem tudo mais, mas está com alguém doente em casa, ou ele próprio está doente, né? Mas como não pode ir no hospital para pegar atestado? Então como que esse professor vai se justificar perante o Estado? Né? Então são situações que não estão sendo consideradas aí. Tudo bem, o Estado não tem que considerar tudo, mas ele tem que ouvir, ele tem que saber o que está acontecendo. Então a gente precisa de ter canais onde as pessoas possam colocar a sua angústia, onde as pessoas possam discutir os seus problemas. E isso só acontece numa escola democrática, né? Numa escola onde todo mundo tenha o devido espaço para discutir as questões, para discutir as coisas. Então tem que existir canais para que isso aconteça, né? Não por exemplo, olha, está funcionando o EAD, coloca lá a sua aula e o aluno vai lá e vai responder as questões e pronto, e está resolvido. Não, a gente tem que pensar um outro modelo de escola, né? Um modelo muito mais participativo, que tenha essa condição das pessoas. A Laura está colocando aqui essa questão, né? Ela não tem celular, não gosta do aparelho, não quer ter, né? Realmente é uma coleira eletrônica, né? E ela não quer ter, e no computador o programa do Estado não baixa. Como é que a Laura vai fazer, né? Oi, Bruna, tudo bem? Obrigado, hein? Né? A Bruna falando aqui que tem saudade das minhas aulas. Ei, Bruna. Então, a gente tem aí que discutir essas questões, né? E a direção das escolas, ela não pode ser omissa com relação a isso. Então tem que existir esse diálogo, né? E não é só essa questão, né? O governo do estado tem que ter consciência disso tudo que está acontecendo. Por exemplo, né, a gente tem aí alunos, né, não são poucos, tem um monte de alunos que precisam da escola também para a questão da alimentação, né? Então o que acontece? O governo falou que vai dar R$55, gente, R$55, né? R$55. Como que a pessoa vai se alimentar com esse dinheiro, né? Não resolve a vida. Então, por isso aí já dá para ver que o governo está completamente alheio ao que acontece, né? Como que a sociedade se move, como que ela anda, quais são as suas necessidades. Então a gente tem que ter canais efetivos. A Cristiane, se eu não me engano, colocou aqui que o que adianta a gente falar, mas se não tiver realmente alguma coisa que faça funcionar, né, que atenda a necessidade das pessoas. Pois aí é que está. Né? A gente pode utilizar esses canais para a gente se organizar como forma de pressão em cima do governo. Tá? A gente tem que se organizar de forma a todo mundo falar uma voz só,
e a gente poder se organizar nessa luta por melhores condições, seja da escola, seja do trabalho, enfim, seja para o nosso bairro, seja para a nossa sociedade. Então a gente pode utilizar esses canais que hoje estão se disponibilizando para nós podermos superar o isolamento social. A gente pode utilizar esses canais para a gente se organizar enquanto classe, né? Enquanto classe trabalhadora, enquanto comunidade, né? Enquanto comunidade escolar, né? Porque os pais de alunos têm dificuldades e necessidades. Os alunos têm dificuldades e necessidades, os professores têm dificuldades e necessidades. E muitas dessas dificuldades e necessidades, elas são comuns a nós todos, né? Todos nós temos essas mesmas dificuldades e essas mesmas necessidades. Por que nós não nos unimos no sentido de exigir que essas necessidades sejam atendidas, que essas dificuldades sejam superadas? Porque, objetivamente, né, quem tem condições, quem reúne todas as condições, é o Estado. Né? O Estado, ele arrecada impostos, ele tem poder de polícia, ele fiscaliza, ele pode impor, né, que determinados problemas sejam resolvidos. Nós não. Então nós podemos exigir, mas só que por outro lado o Estado ele é submisso à nossa vontade. É uma ferramenta que pode estar a nosso favor, né? Então como nós poderíamos fazer uso dessa ferramenta? Através da nossa voz sendo ecoada de uma só vez no sentido de resolver os problemas que precisam ser resolvidos, né? Então a gente precisa realmente de repensar essa comunidade, a gente precisa de repensar a nossa ação dentro da comunidade, e eu acho que é essa reflexão maior que a gente tem que fazer, né? O governo ele pode querer utilizar a EAD para privatizar de vez a educação, para enfim, tornar a educação mais uma mercadoria, né, a ser negociada no mercado. Mas nós podemos também utilizar essas ferramentas que estão aí colocadas para a gente trabalhar para uma sociedade melhor, né? A gente realmente exigir que as pessoas sejam incluídas socialmente, apontar, né, como a Cristiane está colocando aqui, né, a questão de que hoje uma parte da sociedade ela é excluída dos direitos mais básicos, né? Hoje a gente está vendo aí que tem uma parte da sociedade que está excluída inclusive do direito mais básico que existe, que é a vida, né? As pessoas não estão sendo atendidas na necessidade de um remédio, na necessidade da UTI, do equipamento, né, para ter a sua vida salva, né? Então isso demonstra o nosso fracasso enquanto sociedade, e a culpa é do sistema que a gente vive, com certeza, né? Então nós precisamos pensar uma outra sociedade, né? E de repente a gente pode estar discutindo formas de alcançar essa outra sociedade, discutindo formas de que essa precarização da educação ela seja revertida, né? Discutindo maneiras de nos unirmos mais, de procurarmos a solidariedade, né? De aprofundarmos essas questões referentes à desigualdade social, né? E procurarmos formas de mudar essa sociedade, né? De forçar quem tem poder. Por exemplo, a gente tem aí grandes fortunas, né? Hoje 6 ricaços, né? 6 bilionários são donos de metade de tudo que o Brasil produz, não é? E enquanto isso você tem aí mais de 100 milhões de brasileiros que hoje estão numa situação difícil, subempregados, né, recebendo menos do que é o necessário para morar, comer, enfim, para lazer, cultura, educação. Então, essa situação precisa ser revertida. Bom, um abraço para todo mundo aí, muito obrigado, tá? Valeu mesmo, foi uma experiência bacana e eu espero que tenha contribuído um pouco para o debate, tá? Abração aí, valeu minha gente, tchau, tchau.